Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado, eu sou o George e hoje iremos dar continuidade ao nosso curso de mecânica, isso mesmo, o curso de mecânica, em complemento àquelas aulinhas que estão faltando, como eu coloquei na postagem. Então, se você já gostou da proposta, não esquece, deixa aquele like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo. Então vamos lá, sistemas de direção, beleza? Então, o que você irá aprender nessa aula? O que são os sistemas de direção e a sua necessidade, né? Vamos falar sobre o sistema mecânico, hidráulico, eletrohidráulico e a direção elétrica, né? Seguindo essa sequência, porque ela tem uma sequência lógica, bem como foi a evolução desses sistemas em si, né? Ele começou com a mecânica, depois evoluiu para a hidráulica e assim sucessivamente até chegar no que temos hoje, que é a mais avançada, que é a direção elétrica. Então aqui eu vou trazer todo o conteúdo relacionado a essa aula. Então, primeiro vamos entender qual a necessidade da direção, né? A direção ela serve para estressar as rodas do carro, né? Para que o carro possa fazer curvas, né? Quando você vira o volante, né, do veículo, o carro precisa ter um sistema que vire as rodas ali, que é diferente, como eu já trouxe aqui, do sistema de suspensão, do sistema de tração, é diferente. São sistemas que todos eles estão ligados à roda ali, mas que têm finalidades diferentes. E aqui na esquerda a gente vê o sistema básico montado, né? O que é que eu poderia dizer como sistema básico? Muita atenção aqui, que aqui já começou as aulas, né? Falar sobre o sistema. O pessoal fica pulando a aula aí, depois perde conteúdo. Então vamos lá. O sistema básico é o que todas as direções possuem. Todas as direções vão possuir esses elementos básicos aqui. Basicamente, o que vai diferenciar o sistema elétrico do mecânico, da direção eletrohidráulica, hidráulica, é a caixa de direção. E isso aqui a gente vai tratar capítulo por capítulo em aulas diferentes, em capítulos diferentes, beleza? Então vamos entender o que é o básico aqui. Primeiro aqui está o sistema todo montado, observe que vem a coluna, né, de direção aqui completa, e vem a caixa e, por fim, os elementos aqui axiais, né, que ficam nas pontas aqui. Então vamos entender aqui. Coluna de direção é aquele miolo do volante ali, né, onde você enfia o volante lá e que ele fica parafusado e que tem aquele rolamento, onde o pessoal faz o ajuste de altura, onde muitas vezes tem inclusive o contato da chave aqui, que é para liberar o volante, né? A maioria dos carros, quando você coloca aqui o volante, a chave, você consegue também liberar a direção. Quando o carro está sem a chave, ela trava a direção e aí você não consegue virar a direção. Isso também como um dispositivo de segurança, né? Se é mesmo que alguém consiga fazer o contato elétrico ali, vai ter um pouquinho mais de dificuldade porque tem uma trava mecânica que fica ali na coluna de direção, né? Então, esse é o primeiro elemento que está presente em todos os carros. Claro, tem carros que estão de uma forma mais sofisticada, que você consegue fazer o ajuste de profundidade, o ajuste de altura mecanicamente, outros que fazem isso eletricamente, né? E outros que simplesmente não fazem. A altura do volante é fixa ali e fica por isso mesmo, né? Fica a altura do volante fixa aqui. E por fim vem essa peça aqui que tem vários nomes: cruzeta, articulado, junção, vários elementos aqui que compõem ela, né? São normalmente 3, 4 elementos aqui que compõem ela, que é justamente porque, como o volante fica na posição e a caixa fica lá embaixo, né? No caso, no cofre do motor ali, a caixa de marcha fica ali. Então, o que é que acontece? Você precisa, como é que se chama, de um elemento que faça essas articulações, que é para poder não ficar de uma forma reta. Os carros mais antigos, que eram realmente uma situação reta, o volante ficava mais em pé. Você vê que o volante ficava mais em pé, a pessoa tinha que dirigir ao invés do tradicional, que é mais para frente, assim como conhecemos no carro hoje em dia. Então o volante era mais em pé. Hoje nós não encontramos mais esse tipo de volante. Outros elementos que são essenciais, né, que o pessoal também confunde muito com elementos da suspensão, mas não é da direção, são esses daqui, ó. Aqui no veículo fica dessa forma aqui, né, a coifa, aqui dentro fica o axial e aqui fica o terminal de direção. Então, o terminal são essas duas pontas aqui, né, que o pessoal também chama ponteira também. O pessoal, na hora que for comprar o seu veículo, você também pode encontrar como ponteira, né, o terminal de direção, que são essas pontas aqui que parece muito pivô, né? Só que tem esse encaixe aqui que é diferente. Observe que ele pode ter tanto rosca macho quanto rosca fêmea e que ele vai aonde? Ele fica parafusado no axial de direção, que é justamente essa peça aqui, e também pode ter rosca macho e rosca fêmea, como eu coloquei nessa
imagem aqui embaixo. E é justamente nessa porta, aqui nesse parafuso comprido aqui, onde é feito o ajuste de alinhamento, cambagem, essas coisas que vamos falar em uma aula futura, né? Mas por enquanto vamos apenas se atentar a isso aqui. Então, para que você possa fazer o alinhamento da direção, é feito através dessas porcas e um dos elementos essenciais que faz com que a caixa de direção venha a dar problema é a coifa, que é essa borracha aqui, sanfonada aqui, que vai aqui no axial, que fica entre o axial e a caixa de direção, e que se ela rasgar, tudo pode vir entrar areia e vai acabar danificando, no caso, a sua caixa de direção. Então é muito importante sempre estar verificando se essa coifa não vem a rasgar. Pode rasgar por alguma interferência mecânica? Pode, mas normalmente é uso ou alguma substância química que bate. É basicamente isso que faz com que ela perca a sua durabilidade. E essas outras peças que elas vêm a quebrar normalmente por causa de buraqueira, né? A pessoa vai passando por buraqueira, vai passando por lombada, muita interferência na pista e acaba que vai forçando essas articulações aqui dentro de uma esfera e acaba forçando ela, né? O núcleo dela é de plástico, ela no caso é uma esfera de aço, o invólucro dela é de aço, mas no caso o contato dela é feito com uma bucha de nylon, né? Uma bucha plástica de nylon. E aí por causa disso vem a criar folga aqui, quando fica folga fica batendo a direção. E a gente vai falar dos outros problemas aqui no futuro. Então, aqui nós temos o que é a caixa de direção, que essa caixa de direção é o que é o elemento principal no caso do sistema de direção. E aqui ela fica montada desse jeito mesmo. Aqui no caso nós temos uma direção hidráulica, mas não fique preocupado com isso, que eu vou explicar a diferença de uma para outra. E aqui a gente vê o terminal de direção, o axial bem com a sua porca aqui, onde a gente faz o ajuste do alinhamento, né, das rodas dianteiras, né, só o alinhamento, cambagem é outra história, balanceamento é outra história, porque só o alinhamento é feito nessas porcas aqui. E no caso aqui a gente tem as coifas e a caixa de direção. E aqui é onde, nesse elemento aqui, né, onde fica essa válvula aqui, é onde vai, no caso, o articulado da direção, né, a junção, direção, cruzeta, como preferir. E aqui vemos a direção mecânica. A direção mecânica foi a primeira a ser criada e ela não tem muito mistério, nada mais é do que uma cremalheira aqui. Uma cremalheira nada mais é do que essa parte aqui é cremalheira e isso aqui também é chamado de pinhão, né? Aí tem gente que vai falar, pô, pinhão, mas pinhão também não tem na caixa de marcha. Pinhão é dado quando você tem uma cremalheira e uma engrenagem que pega na cremalheira, essa engrenagem que pega na cremalheira é chamada de pinhão, ou quando você também tem uma engrenagem de grande diâmetro em relação à pequena, que a gente chama também de coroa e pinhão. Aí acaba tendo essas duas denominações aqui, beleza? Então aqui o pinhão e a cremalheira. E aí qual é a função do pinhão e da cremalheira? É transformar aquele movimento de rotação que a gente tem num movimento que faz com que, no caso, o braço de direção que fica dentro da caixa, naquela cremalheira, faça com que haja o esterçamento das rodas. Então, quando a gente vê aqui, ó, a caixa mecânica ela é caracterizada por não ter nenhum elemento dentro dela. Tá vendo? Observe que não tem nenhum elemento. Ela é simplesmente lisa. Ela não tem nada. Não tem mangueira, não tem válvula, não tem motor, não tem nada. Ela é totalmente lisa. Quando a gente vê nessa imagem aqui, fica mais claro o seu funcionamento. Então, aqui nós temos o volante. Pode ver que temos uma articulação aqui justamente que é para poder dar o ângulo, né? Para o volante ficar mais em pé em vez de ficar deitado. E aqui nós temos o pinhão que ele vai direto lá onde vai direto na manga de eixo, né? Uma única ressalva aqui é que quando você fica utilizando por muito tempo a caixa de direção, no caso a cremalheira e o pinhão, ela cria uns desgastes, os dentes vão ficando mais finos. E por ficar mais fino, ele gera uma pequena folga. E aí a gente sente que a caixa de direção está batendo. Isso tanto pode acontecer na elétrica, na mecânica, na hidráulica. Funciona, basicamente, é o mesmo problema, pode ocorrer em todas elas. Só que no caso, claro, a mecânica só tem isso para dar problema. Normalmente, nessa articulação que tem um parafuso onde você consegue fazer um ajuste e dar uma minimizada nessa folga. Mas aí, se a direção mecânica ela já é pesada, fica mais pesado ainda quando você quando você faz esse ajuste. Né? Então, no caso, você aperta mais a cremalheira, então acaba minimizando essa folga, mas a direção fica mais pesada. E como eu falei, a principal vantagem da caixa de direção mecânica é que não tem muitos elementos para vir a dar problema. Tudo
ela é muito pesada, né? Quem já dirigiu aí caixa mecânica, certamente tem algum trauma, né? Estava aprendendo a dirigir, começou a aprender a dirigir logo com uma direção mecânica, então criou muitos traumas. Isso era bem comum no Brasil, antigamente os carros vinham bem basicões mesmo, então era muito comum a gente encontrar carros com direção basicamente mecânica, né? Hoje em dia a realidade mudou bastante. Agora vamos falar na direção hidráulica, né? A caixa de direção hidráulica ela já é diferente. Observe que você vê que ela tem um tubo aqui bem mais grosso e tem mangueiras aqui, bem como uma válvula aqui, né? Mas vamos falar primeiro dos acessórios para que ela consiga funcionar. Então ela tem uma bomba. Então essa bomba fica normalmente ligada à correia de acessórios, né? A correia mesmo, uma correia que pega no alternador, que pega no ar condicionado, pode ficar ligada a ela, e tem carros que tem uma correia exclusivamente para ela e vai depender de modelo para modelo de veículo, né? Então aqui temos uma correia e aqui é um tensorzinho onde tensiona a correia para fazer com que ela fique bem apertada, e aí essa bomba ela faz pressão, ela aspira do reservatório aqui o fluido de direção, né, que normalmente é utilizado o fluido ATFA, né, que é o mesmo fluido que é utilizado em bengala de moto, que é câmbios automáticos. Basicamente é o mesmo fluido que é utilizado aqui na caixa de direção. E faz pressão aqui para direção e fazer esse retorno. Então, basicamente, na bomba tem uma entrada e uma saída, e na caixa de direção tem uma válvula aqui rotatória, que tem, no caso, uma entrada, uma saída e a saída para a própria caixa de marcha, como a gente vai mostrar aqui agora. Então aqui a gente está vendo o circuito, né? Você vê que na própria caixa de direção temos aqui um pistão hidráulico. Esse pistão, para a mecânica industrial, seria um pistão de ação dupla. Por que de ação dupla? Um pistão de ação simples seria como o próprio pistão do motor, né? Que ele só recebe a energia de um único sentido, né? Nesse caso aqui ele é de ação dupla porque ele pode receber tanto a energia tanto de um sentido quanto do outro sentido. Então ele acaba se tornando um pistão de ação dupla. Então a gente consegue observar aqui, ó, que também tem uma cremalheira. Observe aqui na figura à direita, também temos uma cremalheira. Temos o pistão, que é esse que vai realmente auxiliar a dar mais força, né, para que você consiga auxiliar na sua, como é que chama, na sua virada no volante. Então, mas mecanicamente era 100% a sua força que fazia com que virasse a direção. Neste caso aqui não, a direção hidráulica, parte vai ser sua força, que vai fazer a virada da roda, mas parte também vai ser da própria energia hidráulica. Então, observe que tem duas linhas. Essas linhas, ela tanto envia o óleo quanto puxa o óleo, né? Quando você está virando para um lado, então um lado vai empurrar o óleo e o outro lado vai sair o óleo. E a mesma coisa ocorre no sentido oposto, né? Quando você vira para o outro lado, de um lado, do lado que estava saindo o óleo vai começar a entrar e do outro vai começar a sair, seguindo essa linha aqui. Porém, na entrada da válvula rotatória aqui, é que justamente só tem uma entrada e uma saída. No caso, ela vai ter uma entrada fixa e uma saída fixa. E essa pecinha aqui é o que faz toda a mágica acontecer, porque a bomba ela só joga a pressão em um único sentido. Já como é que se chama? Já na própria caixa de direção também, você precisa de ambos os sentidos. Então, o que faz com que essa pressão empurre o óleo para uma direção e volte para outra direção é justamente essa válvula rotatória aqui. E o entendimento dela é um pouquinho complexo. Imagine que antes dessa bomba aqui, nessa junção aqui, tem um reservatório, que aqui não está na imagem, mas tem um reservatório. Então a imagem, no caso a bomba, envia pressão para a válvula rotativa e observe que ela deixa uma pequena brecha aqui. Ó. Com essa pequena brecha faz com que direcione o óleo para um lado, tanto a pressão e o volume adequado, porque se você não enviar a pressão e o volume adequado, o volante viraria mais do que você quer, né? As rodas tenderiam a continuar virando. À medida que você abrisse a válvula, no caso, a pressão ia puxar o volante. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que quando a gente vira o volante, entre uma quantidade certa de óleo ali, tanto em pressão quanto em volume. Então, ela faz com que haja essa pressão adequada aqui, ela joga a pressão adequada. E por outro lado, tá vendo que se a gente está enviando pressão por um outro lado, a gente tem que tirar o óleo do outro lado, que é para que não comprime esse óleo, né? Esse óleo precisa sair e volta, no caso, para o reservatório. Então, quando essa pressão ela passa por aqui, observe que ela passa aqui, ó, ela volta pela mesma válvula por uma outra brechinha que deixou para o outro lado e volta
para o reservatório. Ela em pé, essa válvula aqui, ela está mostrando ela de lado. Mas ela em pé, observe que ela é diferente um pouco. Que a pressão que dessa de retorno, ela retorna por cima, ela entra por baixo, tá vendo? Ela entra aqui por baixo e pode enviar através dessas mesmas ranhuras, só que estão em pé aqui, ó, para o lado que vai estar sendo pressurizado. E do lado oposto, vai voltar por cima, tá vendo que é o lado que é justamente que está aberto. Então aqui é uma visão simplificada e aqui à direita é uma visão mais completa. Na prática, você precisa entender perfeitamente como funciona isso daqui? Não, na prática você não precisa entender perfeitamente como funciona isso aqui. Tudo que você precisa entender é os problemas que isso aqui dá e eu vou explicar ao final, né? E o que é que acontece? Agora você deve estar se perguntando, poxa, e quando eu não estou virando para um lado, nem estou virando para outro lado? Para onde que vai essa pressão? Bem, como se eu virar o volante todo para um lado, vai chegar no final do curso. Para onde vai essa pressão? Pois bem, então agora vamos entender aqui. Aqui nós temos a bomba, né? E aqui nós temos uma visão também simplificada da bomba. Então essa bomba realmente é uma bomba assim, de palhetas, né? Que em outros vídeos, se vocês quiserem, eu trago aqui, sempre vai ser uma bomba de deslocamento positivo. E por ser uma bomba de deslocamento positivo, ela não permite de forma alguma que você trave a entrada dela. Se você travar a entrada ou a saída dela, ela vai quebrar. Então ela possui esse alívio de pressão. Geralmente você vê um parafusinho que você solta essa mola, aqui no caso é uma mola com esfera. Então o que é que acontece? Ela aspira daqui, tá vendo? Aqui é como se fosse o reservatório, ela aspira daqui e solta a pressão nessa linha aqui. Quando essa pressão não tem para onde ir, o que é que ela faz? Ela vence essa pressão dessa mola e volta para a aspiração da bomba. Então ela recircula nela mesma. Então quando você está com o carro ligado, você não está mexendo o volante, ou quando você está no final do curso em ambos os lados, ela retorna essa pressão. Então isso aqui quebra até alguns mitos. Ah, então quer dizer que se eu virar o volante todo para um lado, vai quebrar a caixa de direção, tal? Não vai quebrar. No caso, ela foi projetada para não quebrar por causa disso. Agora, é bom que você faça isso? Não. Mas por que não é bom? Porque quando você vira o volante todo para um lado, você dá pancadas, impactos. E isso é que vai fazer com que quebre. Não por uma questão de sobrepressão, mas por uma questão que quando você chega no final, você dá aquela pancada. Então, é por isso que não é bom. Pois bem, e qual é a principal desvantagem aqui do nosso sistema hidráulico? Né? Qual é a principal desvantagem desse sistema? É simplesmente porque ele vaza. Então, principalmente essas coifas aqui, elas acabam se perfurando, então os retentores, as buchas que ficam nessa vedação do cilindro acabam vazando. Esse é o principal problema. Então, quando vaza essa caixa de direção, eu já troquei várias vezes o reparo dela, mas às vezes pode riscar essa haste no caso a haste, onde faz a vedação em ambos os lados. A cremalheira ela em si ela não tem vedação, mas a haste aqui do pistão aqui, deixa eu mostrar aqui, essa haste aqui, tanto de um lado quanto do outro, precisa ter buchas aqui, né? Retentores que evita que o óleo vaze para ambos os lados. Que a gente quer que a haste saia para um lado e para o outro, mas sim que o óleo vaze. Então, existem retentores aqui. E esses reparos, aqueles podem ser trocados, só que se riscar a haste, provavelmente você vai perder sua caixa de direção. Então, por causa de uma coifa, que é relativamente barata, você pode perder a caixa de direção. E esse aqui é basicamente o sistema que mais dá problema, justamente por ter mais elementos. A gente observa aqui que tem a bomba, esticador, no caso, reservatório, e a própria caixa de direção tem vários elementos, então por causa disso pode vir a dar problema. Geralmente, essa válvula aqui não costuma dar muito problema, não. Né? Eu, particularmente, eu nunca vi, se você já teve problema com essa válvula aqui, deixa aqui nos comentários, mas eu, particularmente, nunca tive problema com essa válvula, não. Por fim, nós temos o eletrohidráulico, que foi lançado em poucos carros comparado à geração hidráulica, e eu basicamente não sei exatamente o porquê que ela foi lançada em menos carros. Né? É polêmico esse sistema, né? Por exemplo, sai do Astra, por exemplo, é bem comum, né? As pessoas sempre falam do Astra. E qual era a finalidade? A finalidade era você eliminar essa correia aqui, ó. Você iria eliminar essa correia aqui e você não precisaria mais de correia. Então, basicamente, o sistema eletrohidráulico é o seguinte: é o mesmo sistema hidráulico, só que sem correia. Ao invés da pressão do óleo ser gerada pela correia mecânica ali no motor, era gerada por um motor elétrico. Então, a gente observa aqui um sistema bem compacto: o motor elétrico, a bomba, o reservatório já em cima
e a saída de entrada e pressão da mangueira, ou seja, basicamente o sistema é bem mais compacto, né? Que você, não, você consegue colocar esse reservatório onde você quiser no carro, não necessariamente ali a bomba no local específico, ou seja, você consegue livrar mais espaço, né? Ter o espaço melhor aproveitado. Porém, é muito polêmico esse sistema. Pois bem, agora nós temos no caso, a elétrica. E a elétrica nós temos de três tipos, né? Que basicamente é o sistema que você tem um fuso, que é esse aqui da imagem, que vai ser o primeiro que eu vou mostrar. Então, como é que funciona? Nós temos um motor. Esse motor não é um motor comum, né? É um motor especial, que é chamado motor de passo. O que é que esse motor de passo ele faz? Ele não gira desordenadamente, né? Igual um motor de ventilador que você liga e que ele simplesmente ele gira sem ter um ponto específico de parada. O motor de passo é um motor de precisão, onde você gira uma quantidade de graus exata. Então, como é que funciona? Aqui tem um fuso. Fuso nada mais é do que o nome chique para um parafuso, né? Então, aqui tem um fuso e temos aqui um motor de passo grande, parrudo, e que ele vai girar esse fuso fazendo com que puxe a direção para um lado e para o outro, né? Então aqui nós temos as imagens aqui, ó. Aqui à esquerda nós temos o fuso aqui, tá vendo? Com uma correia, onde essa correia faz a transmissão entre o motor de passo e o fuso. E aqui nós temos a imagem do fuso mais próxima, né? A gente observa que é um fuso que, ao invés de ser uma bucha mecânica de latão, como a gente vê em torno mecânico, de esferas, bem semelhante àqueles tornos CNCs e tal, que é muito mais preciso e é bem mais macio no esforço de rolagem, né? Então ele vai girando esse fuso e é como se você estivesse apertando o parafuso para um lado, apertando o parafuso para o outro lado, fazendo com que a direção estesse, né? Para que ela tenha precisão nesse movimento, é através de um sistema eletrônico. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o nosso segundo sistema que nós temos é que, ao invés do motor ele ficar confuso lá, não, a gente tem, no caso, um motor aqui que auxilia na própria cremalheira. Então, a gente observa aqui, ó, que a gente tem aqui aonde vai a junção da direção, né? No caso, o articulado da direção vem aqui. Aí, aonde seria aquela válvula que faz a mudança do óleo, no caso, na direção hidráulica, vai ficar esse motor de passo com um pinhão aqui, ó. Tá vendo? E esse pinhão aqui vai movimentar, auxiliando a força. É como se, quando você estivesse fazendo uma força ali no volante, um motor fizesse a força naquele mesmo eixo que você está virando o volante, né? E aqui tem as imagens, como é que ele funciona, tá vendo? Então aqui nós temos uma engrenagem de nylon, e aqui nós temos o caso, o sem fim, né? Uma rosca sem fim, que é onde pega nessa engrenagem aqui. E no caso, essa engrenagem sem fim, ela vai justamente no motor de passo, que é esse que está aqui parrudo aqui na mão dele aqui. Então observe que aqui é onde vai a coluna de suspensão e embaixo onde vai a própria caixa de direção, que é nessa pecinha que fica aqui embaixo aqui, que você vê a saída, né, dele. E o que é que ocorre? Se vocês observarem, nesse cantinho aqui, nessa imagem aqui, a gente tem uma pequena articulação. E para que serve isso? Porque se o seu carro desligar, você ficar sem direção, como é que você conseguiria virar se ela é se ela é um sem fim? Então ela ficaria muito pesada, você não conseguiria virar, no caso, o volante. Então, por causa disso, tem essa articulação aqui, que ela serve como uma embreagem, que é para poder não ficar 100% travada. Claro que essa própria engrenagem aqui, ela já tem um ângulo que facilita que você consiga virar o volante, mesmo que o motor elétrico pare, né? Então, esse também é um sistema que deve ser observado seu funcionamento. E o terceiro sistema que nós temos é que, ao invés daquele motor, né, com sem fim, ficar aqui embaixo na caixa de direção, ele fica já em cima aqui, ó, diretamente no volante. Então, ele funciona basicamente nesse estilo aqui. Ele fica aqui em cima e traz a articulação para baixo, já para a caixa de direção mecânica aqui embaixo. E cada um desses sistemas tem uma vantagem, uma desvantagem e tal, mas todos são, digamos assim, bem confiáveis e funcionam basicamente da mesma forma. E como é que a direção ela sabe o momento certo para poder fazer a força, né? No caso, quando a gente tinha direção hidráulica, a gente tinha aquela válvula que ela é que determinava quando a força ia para um lado e a força para o outro. E agora, no motor elétrico, como é que a gente sabe que vai determinar que o motor tem que girar para um lado
ou girar para o outro lado, que é para poder fazer a força. Pois bem, aí já começa a entrar a eletrônica no circuito. Nós temos a bateria, que alimenta uma central eletrônica, né? Uma ECU da direção, um módulo da direção, e esse módulo da direção manda tanto a energia para o motor, quanto ele recebe informação, digamos assim, de um encoder, né? Que é nada mais do que como se fosse uma roda fônica, né? Então é como se no próprio volante tivesse uma roda fônica, e quando você vira a direção para um lado, ele sabe que você quer virar para aquele lado, né? Ele percebe que, no caso, você quis virar porque essa roda fônica percebe, tem um sensor lá que verifica isso. E quando ele verifica, ele envia para a central, e a central, por consequência, gira o motor de passo, fazendo com que a direção vire. Então, esse sistema, o que é que pode vir a dar problema? Basicamente, o próprio desgaste mecânico, como na cremalheira, como eu falei, desgaste nessas engrenagens, o motor elétrico vinha a queimar, principalmente por surtos eletrônicos, essa central também vira a queimar, e basicamente são problemas elétricos, porque é um sistema elétrico, né? E todos os outros problemas que as outras gerações vão dar, que são os elementos básicos, né? Axial, ponteira, o articulado pode criar uma folga. Então, vários problemas podem vir a ocorrer por causa dos sistemas mecânicos. Mas aqui, em especial, os surtos são mais elétricos e eletrônicos no motor e na central, basicamente isso. Então, tem um outro sistema, que é um sistema mecânico, que é bem comum a gente ver aqui no Brasil, que é chamado braço pitch. E como eu nunca vi, eu não trouxe explicando detalhadamente o seu funcionamento. Mas basicamente é como se fosse uma caixa de direção mecânica, porém sem a cremalheira, né? Então eu nunca vi esse sistema aqui em nenhum carro aqui no Brasil. Então, por causa disso, eu não trouxe, né? Mas se vocês tiverem curiosidade para conhecer um pouquinho também do braço pitch, vocês deixem aí nos comentários, que sem dúvida eu trago em uma aula futura. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo. Compartilhe esse vídeo para amigos que tenham as mesmas dúvidas que você. Bem, e se você tiver alguma dúvida, sugestão ou agradecimento, por favor, deixe aqui nos comentários, que sem dúvida eu vou me esforçar o possível para poder ler e responder seus comentários. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.